Prepare-se para descobrir um lado da história raramente discutido, onde as linhas entre realidade e o surreal se confundem, pintando uma imagem fascinante e inquietante. Ambições arquitetônicas. No campo da arquitetura do Terceiro Reich não se limitavam apenas a edifícios, era um meio de projetar poder, ideologia e fantasias pessoais de Hitler. As ambições arquitetônicas nazistas eram grandiosas e bizarras, impulsionadas pelo desejo de criar estruturas que durassem 1000 anos, incorporando o poder do regime. Liderados por Hitler, um ardente admirador da arquitetura clássica, e seu arquiteto-chefe, Albert Speer, esses planos visavam transformar Berlim em Germânia, uma capital mundial que superaria a grandiosidade de Roma e Atenas. Os projetos imaginados eram impressionantes em escala e ambição. O Grande Salão, projetado para ser a maior cúpula do mundo, poderia abrigar mais de 180.000 pessoas, simbolizando a suposta invencibilidade nazista. Além disso, havia o Arco Triunfal, que ultrapassaria o Arco do Triunfo de Paris, pretendendo homenagear os mortos alemães da Primeira Guerra Mundial. Essas estruturas eram mais do que simples edifícios, eram manifestações físicas da visão delirante dos nazistas e da obsessão de Hitler com seu legado. A maioria desses sonhos arquitetônicos nunca se concretizou, sendo impedidos pela Segunda Guerra Mundial e pelo colapso do regime. O que resta são os projetos e modelos, testemunhos das aspirações irrealistas de um megalomaníaco. Essas estruturas não realizadas, se construídas, teriam sido maravilhas arquitetônicas, mas simbolizam uma era sombria em que a megalomania eclipsou a humanidade e a praticidade. A busca por relíquias ocultas. Entre as muitas obsessões do regime nazista, uma das mais intrigantes foi a busca incessante por relíquias ocultas. Impulsionados por uma crença bizarra de que esses artefatos possuíam poderes místicos capazes de ajudar, Himmler fundou a Ahnenerbe, um instituto dedicado à pesquisa da herança ancestral da raça ariana, mas na realidade, era uma fachada para empreendimentos ocultos. A busca mais famosa dessas foi a caça à lança sagrada, acreditada ter perfurado o lado de Cristo. A lenda afirmava que quem possuísse a lança conquistaria o mundo, uma noção que fascinava profundamente Hitler e Himmler. A busca deles se estendeu a outros objetos lendários, como o Santo Graal, a Arca da Aliança e a mítica cidade de Shambhala. Expedições foram enviadas a locais remotos, desde as profundezas do Planalto tibetano até as ensolaradas costas do sul da França, seguindo pistas entrelaçadas em mito e história. A fixação dos nazistas por essas relíquias fazia parte de seu interesse mais amplo no esotérico e no místico, misturando suas teorias raciais distorcidas com lendas antigas e ritos pagãos. Embora a maioria dessas buscas tenha produzido pouco mais do que histórias fantasiosas, elas destacam um capítulo bizarro na história nazista, onde o misticismo e a política estatal se entrelaçaram, revelando um regime tão enraizado no sobrenatural quanto na política real de sua época. Paradoxos da propaganda. A máquina de propaganda da Alemanha nazista, liderada por Joseph Goebbels, era um paradoxo em si mesma, manipulando habilmente verdades para criar um mundo de realidade alternativa. Este aparato gerava constantemente mensagens que eram simultaneamente sofisticadas e grosseiras, evocando o orgulho nacional enquanto semeava sementes de ódio. O paradoxo reside na coexistência de produções artísticas de alta qualidade em filmes e música com caricaturas muitas vezes grotescas e slogans simplistas. Uma contradição notável era a representação do cidadão ariano ideal, uma figura idolatrada em cartazes e filmes, enquanto o mesmo regime promovia a desumanização de raças e comunidades inteiras. O uso da mídia também era um paradoxo. Os nazistas aproveitaram o poder de tecnologias emergentes, como o cinema e o rádio, para alcançar uma ampla audiência, mas controlavam veementemente e censuravam esses meios, temendo a disseminação de ideias alternativas. Eles produziram filmes como O Triunfo da Vontade, uma obra-prima cinematográfica em termos de produção, mas repleta de conteúdo ideológico insidioso. Essa dualidade na propaganda nazista, uma mistura de alta arte e mensagens básicas, revela os mecanismos complexos que eles usavam para controlar e manipular as massas, incorporando narrativas contraditórias na psique alemã. A bizarra obsessão de Hitler pela arte.
Obsessão. A relação de Adolf Hitler com a arte era peculiar e paradoxal, refletindo suas aspirações pessoais não realizadas e a ideologia distorcida de seu regime. Antes de chegar ao poder, Hitler, um artista fracassado, nutria uma paixão profunda pela arte, favorecendo especialmente os estilos clássicos e românticos. Como Führer, ele buscava purificar a arte alemã do que considerava degenerado, um termo aplicado a obras modernistas, abstratas e não arianas. Isso levou à infame Exposição de Arte Degenerada em 1937, que apresentava a arte moderna de maneira deliberadamente zombeteira, contrastando-a com a arte clássica que ele admirava. A obsessão de Hitler pela arte se estendia ao saque, pois ele orquestrou o roubo de inúmeras obras de arte em toda a Europa, com o objetivo de preencher o Museu do Führer em Linz, seu centro cultural idealizado. Este museu seria um testemunho de seu gosto e da cultura ariana. Ironicamente, o homem que condenava a arte moderna também foi influenciado por ela. Alguma arquitetura e propaganda nazista apresentavam semelhanças impressionantes com estilos vanguardistas que publicamente denunciavam. Essa obsessão bizarra com a arte revela a tentativa de um ditador de reescrever a história cultural para se adequar à sua narrativa, usando a arte como uma ferramenta tanto para glorificação quanto para repressão, destacando as profundas contradições dentro da ideologia nazista e de seu líder. Experiências arrepiantes em ciência e medicina. O reino da ciência e da medicina na Alemanha nazista foi marcado por uma descida a algumas das experiências mais macabras e eticamente abomináveis da história. Sob o pretexto de avanço médico e militar, cientistas nazistas, com o respaldo do regime, conduziram uma série de experimentos arrepiantes em prisioneiros, muitos dos quais eram judeus, ciganos e outros grupos considerados indesejáveis. Esses experimentos variavam do grotesco ao surreal, violando todas as normas concebíveis de ética médica e decência humana. Um dos exemplos mais notórios foi o experimento de hipotermia no campo de concentração de Dachau, destinado a descobrir maneiras de tratar pilotos alemães derrubados em águas frias. Prisioneiros foram submetidos a temperaturas congelantes, resultando em congelamento, gangrena e morte. Da mesma forma, experimentos em grande altitude foram conduzidos em câmaras de pressão, simulando condições em altitudes extremas e frequentemente resultando em desfechos fatais. Além disso, houve experimentos que adentraram o realme do bizarro, como tentativas de mudar a cor dos olhos para se adequar ao ideal ariano e a injeção de doenças letais para estudar sua progressão e possíveis tratamentos. O aspecto mais arrepiante era a maneira clínica e impessoal com que esses experimentos eram conduzidos, refletindo um distanciamento glacial do sofrimento humano. Essas experiências arrepiantes servem como um lembrete vívido das profundezas da crueldade humana quando a ciência é pervertida pela ideologia, onde a busca pelo conhecimento se enreda com os aspectos mais sombrios da natureza humana.